Tudo bem? Quem está aqui pela primeira Comic Con? Oh, muita gente, hein? Quem aqui está voltando pela terceira? E quem já veio aqui na segunda? Olha, tá bem equilibrado isso aí, hein? Bom, eu gostaria de chamar ao palco agora. Primeiro, não sei, todos me conhecem ou não, mas eu sou o Levi Trindade, não que isso importe muito, sou editor da Panini. E agora eu gostaria de chamar os nossos editores que fazem a magia acontecer. Vamos começar por Paulo França, que está ali na frente, sobrando, coitado, eu vi primeiro, é a vítima. Paulo, por favor, queira se sentar por aqui. Agora, vamos equilibrar com um pouco de DC, por favor. Daniel Lopes está aqui. Vocês devem conhecer os outros lugares. Tem um certo editor que atende por um apelido, mas eu gosto de chamar só pelo nome, porque eu acho que é mais formal apresentá-lo dessa forma. Fabiano Denardim, da Vértigo. Por favor, por aqui. Legal equilibrar você, por favor, vai para a ponta. Não, sem namoro, por favor, vai para lá. Você já passa muito tempo na redação, chega. Agora gostaria de equilibrar as coisas, trazer uma persona muito importante do mundo dos mangás, Beth Kodama, a nossa Lady Kodama. A nossa Lady Kodama, por favor. Menos aqui. Não, Emerson, aquela não vai ficar mais. Emerson Aguni, do MSP, Maurício de Souza Produções. Ele cuida de todas as mensais da turminha mais querida do Rio. Bem, estamos agora reunidos um grupo de peso de editores para começar a falar sobre o quê? Coxinhas, empadas e tudo mais que vocês gostam de comer por aí. Vocês vieram aqui pelas receitas, é óbvio, e não para saber de quadrinhos. Não é verdade? Poxa, eu estava jurando que vocês vieram por isso. Tem certeza? Porque a gente pode chamar a Ana Maria Braga e a gente começa aqui com a Palmirinha. E não, aí vocês vão dar conselhos culinários junto com todo mundo aqui. O que vocês acham? Por favor, Emerson, pronuncie-se. Eu estou vendo que você pegou já o microfone. Acho uma boa. Estou com fome. Não, mas sem brincadeiras, quem está aqui mesmo para ver as novidades? Tá muito fraco. Eu acho que não está com força total aqui, não. Quem veio para ver as novidades da Panini para 2017? Melhor. Eu ouvi um eco de alguma ameaça, de uma maldição. Depois nós vamos dar conta disso no final, viu? Felipe, eu sei que você está aí, Distopia Cast. Tem muito grande morte para você ainda, tá? Só para... eu ainda não senti a vibração de vocês para ouvir as novidades da Panini para o próximo ano. Quem veio para ver as novidades da Panini em 2017? Nossa, agora vocês fizeram por merecer, para realmente saber o que vai rolar no ano que vem. Antes, essas cadeiras estão vagas para o pessoal da Full Experience. Eles não vieram. Olha lá. Não vieram. Sério, eu fiquei muito triste com isso. Fiquei muito triste. Porque é um desrespeito com essas pessoas. Comigo, que estou aqui fazendo essa apresentação para todos vocês. Uma coisa, quem teve a oportunidade já de pegar o seu autógrafo do seu autor favorito? Sortudos vocês, né? Eu estou até agora me matando para ver se eu consigo escapar uma horinha lá da Panini para pegar um. Tá difícil. Daniel sempre já garantiu vários, né, Daniel? E não é que está difícil, é que para mim está meio complicado, né, Daniel? O Daniel está sabendo aí. Eu acho que a gente está com o espírito preparado. A gente pode começar a
falar de uma editora muito importante chamada DC Comics. O Daniel está celebrando porque ele trabalha com a linha, né? Então sempre vai puxar a sardinha para DC. E ele trabalha lá do Bernardo Alexandre Calari e ele já está ansiosaço para saber o que vem aí com uma certa reformulação da linha. Eu não vou ficar na frente para ficar toda hora cobrindo a tela, né? Talvez, se você puder ir para o lado, eu estou aí com você. A gente faz aqui um momento íntimo, desculpa, não tão íntimo. Não fica tão saliente para o meu lado, rapaz. Aqui, quem está sabendo da reformulação da DC nos Estados Unidos? E quem viu com bons olhos isso? Não. Realmente está muito bacana. Mas antes que eu faça essa apresentação, a gente tem uma figura que nós vamos homenagear, e porque é um dos pilares que ajudou a construir essa editora e a trazer quadrinhos que todos nós amamos. Posso chamar ao palco senhor Frank Miller. Bom, nós temos aqui, se você puder ficar próximo aí. Isso, quando eu falo assim. Nós temos aqui o Sr. Frank Miller, que é uma lenda dos quadrinhos. Quem não o conhece? Não tem ninguém, talvez só alguém que nasceu agora. É responsável pelos maiores quadrinhos que nós já lemos: Dark Knight Returns, Electra Assassin, Daredevil, Sin City e Ronin. Fantástico, maravilhoso. E nós gostaríamos de ver uma palavra dele sobre o que ele está achando do evento e o que ele gostaria de dizer aos fãs brasileiros. The event's been an absolute joy to me too. Going about your city's been wonderful. Eating the food has been wonderful, and meeting all the readers has been another joy. You're a wonderful bunch. Singing enthusiasm is just electric. Thanks an awful lot. O evento está muito legal, a comida está muito boa e está sendo muito legal conhecer os leitores e o público brasileiro. E como é ver as suas obras perdurarem ao longo dos anos, das décadas, e sempre gerar mais interesse, mais admiração pela sua obra, pelo seu trabalho, e ainda, além disso, arrumar tempo para criar uma nova saga chamada Dark Knight 3, The Master Race. How do you feel about seeing your work having this effect so many years after you've done it and still being able to make work like Dark Knight 3? Yeah, it's wonderful. These characters are just you can just keep coming back and back to them. They're so rich, and also the team that's assembled on this is some of the most extraordinary people in comics. So the bunch of us are playing with all of these characters, and we really are like kids in a playground.
Bom, tem sido maravilhoso trabalhar com esses personagens e ter reunido uma equipe de artistas tão bons e tão competentes para trabalhar nesse personagem. Icônico. Um personagem tão icônico. E, bom, nós gostaríamos de saber como acaba Dark Knight 3. We would like to know the end of Dark Knight 3. How does it end? Não precisa. Just kidding. You sure you don't want to know? Certeza que vocês não querem saber? E aí? Buy it. Então comprem. Bom, eu gostaria de mostrar agora um lançamento que nós estamos fazendo aqui na Comic Con. Running, a edição definitiva. O que o senhor poderia falar dessa obra? What could you say about Running that we're about to release this next year? This year. Well, Ronin, that was as big an adventure for me as it was for the guy with the sword. With Ronin, I was trying to explore European and Japanese comics all at once, and trying to bring the values of the, particularly of the European bande dessinée, to American comics. So it was very ambitious. It was a joyful project. Ronin, para o Frank, foi uma aventura tão grande quanto a do próprio personagem da história, porque ele tentou reunir no trabalho dele um pouco dos quadrinhos europeus e dos quadrinhos japoneses, especialmente um traço mais europeu, e que foi um verdadeiro desafio para ele. E o quanto de Running tem influência de Lone Wolf and Cub? How much in Running there's an influence of Lone Wolf and Cub? Total. Total influência. E como foi trazer esse material, porque ele não era um quadrinho convencional, não era mainstream, e você era muito conhecido pelas obras de Batman, Cavaleiro das Trevas, Daredevil, e queria apresentar algo totalmente novo. Foi fácil vender esse projeto para si? How challenging it was to bring a character that was completely new, wasn't a character known by the public. Was it too difficult to convince DC Comics to publish the work? No, not at all. When Jeanette Kahn at DC Comics approached me and said they wanted me to do some work for them, I showed her what I wanted to do. I said I wanted to do a brand new comic book rather than take one of their existing characters and revamp it. I wanted to do a brand new comic book that was very ambitious, and she and DC approved everything from the editorial decisions I wanted to make to the production values, which were unlike any in American comics. So it was quite an adventure. Não foi nada difícil. A editora da época da DC queria publicar mais coisa do Frank. Ele apresentou a ideia do personagem totalmente novo. O pessoal comprou a ideia e seguiram adiante, e foi um sucesso. E a questão dos direitos autorais, que foi levantada com a criação de Ronin, e como isso modificou o panorama do mercado de quadrinhos americano, dos autores? How was the matter about the copyright with a new character, and how did you deal with that with DC Comics? With DC Comics and copyright, it was an arm wrestle. I won't go into discussing business negotiations. Let's just say that we both had very strong opinions, and I was very young, and so nobody really won.
but we got the book. Foi uma verdadeira queda de braço com a DC, porque ele tinha uma opinião bem forte a respeito, a DC tinha uma outra opinião bem forte a respeito, e ele era um artista ainda bem jovem, então essa disputa foi difícil, mas tudo acabou dando certo. O senhor recomenda alguém trabalhar com quadrinhos? Do you recommend to anyone to work with comics? Would you recommend to anyone? Yes. Be prepared to work very, very hard. If you don't love it, don't do it. Sim. Sim, mas prepare-se para trabalhar muito, muito duro, e se você não amar muito isso, não faça. E, bom, nós gostaríamos de agradecer por tudo o que o senhor fez até agora, todas as obras que criou e as que ainda está planejando, porque a gente sabe que estão fervilhando de ideias aí na sua mente. E nós todos aqui somos seus fãs, crescemos lendo as aventuras que o senhor criou, todos esses leitores aqui, leitoras, futuros leitores, futuras leitoras. E gostaria de dizer muito obrigado. Thank you so much. We all would like to thank you for all the work you've done and you plan to do. You're a real master, a real influence for all of us, and we all like to thank you for that. Thank you very much, and thank you all. This has been wonderful. O Sr. Miller vai precisar nos deixar, ele tem os seus compromissos na Comic-Con, e nós gostaríamos de agradecer imensamente por estar aqui. Thank you so much. Morri, gente, morri. Olha só, isso está virando um hábito, né? Eu acho que vocês estão se acostumando mal. Quem estava aqui no passado e viu Jim Lee? Ah, yes. Tem que ser melhor, E hein? agora Frank Miller. Quem esperava por isso? Não? Bom, agora estamos lançando ainda Cavaleiro das Trevas 3 e vem aí a edição 6, certo, senhor Daniel? Certo. Vamos avançar, porque agora o tempo corre contra nós e nós temos 18 minutos. Acaba às 16h15. Sim. Opa. Temos a impressão que está aqui disponível, né? E você vai falando agora, meus queridos Daniel. Duas impressões. Não, ali é do Frank Miller, daqui a pouco ele volta. Duas impressões muito pedidas, né? Não tem como não estar mais em catálogo, Duas Maravilhas. E as duas já estão disponíveis aí no stand da Panini. E o que é isso? E esse ano vai ser o ano do Renascimento. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Nós vamos passar os detalhes em breve, né? É, vamos passar, vai ser tudo. Saindo daqui já vai ter os detalhes na web, né? Sim, nós teremos detalhes. Mas vai ser o ano do Renascimento. E bem conforto total. Total. Ah, sim, uma coisa muito importante: os títulos em andamento acabam na edição 52. Porque isso faz todo sentido no mundo. É o número mágico da DC. Não faz sentido ser uma edição 54. Calma aí. Calma, não acabaram. Não acabaram. Oh. Acabou.
O que é isso, Daniel? Batman E vira pra lá. e Superman, né? Os dois maiores de todos os tempos. Então aí, essa versão, particularmente do Superman, está espetacular, maravilhosa. O Patrick Gleason destruindo. E Liga da Justiça, a Panini vai continuar com os mix e tal, né? E esses são os nossos principais títulos, são os maiores de todos. Todos eles estão super interessantes, assim. Eu comecei a ler, vem com uma energia muito legal mesmo, assim. Tá bem legal esse começo do Renascimento aí. Não sei como vai ser o desenvolvimento, mas o começo está muito acima da média. E a Mulher Maravilha. Vai ganhar uma revista mensal pela Panini depois de 3 décadas. Por aí, deu quase isso. Mais alguns anos, a última revista da Ebal foi publicada em 83. Foi a última série que a Ebal publicou. Depois disso, Mulher Maravilha nunca teve título próprio no Brasil. Tá mais do que na hora, né? O Mulher Maravilha está sendo super falado lá, acho que é o título mais falado. A gente tem a volta do Greg Hooker, exato, né? Que é um escritor dos autores mais conhecidos e mais queridos pelo público que leu Mulher Maravilha na fase dele. E ele volta agora contando uma nova fase que muda praticamente tudo que você sabia sobre a Mulher Maravilha e a origem dela. Eu estou bem impressionado com tudo que eu tenho lido. E é legal que a fase anterior já foi maravilhosa do Brazzarello, agora vem outra fase sensacional do Hulk. Então a Mulher Maravilha está a 1000 por hora. Agora, Daniel, por favor, passe a vez para o senhor. Fabiano Bernardin. Primeiro, só antes de falar que a gente vai ter mais as mais belas, continuando das fábulas ano que vem, eu queria agradecer a todo mundo que esse ano foi hiper importante para a Vertigo. A gente acabou das Metropolitan, a gente acabou os Invisíveis, a gente acabou a saga do Alan Moore. E, tipo, não tem muita coisa mais para vocês brigarem com a gente. Então eu queria agradecer. Valeu por todo mundo. Opa, agora vai sair o último 2017. Então, a gente vai ter o volume dessa graphic novel original do As Mais Belas. Sai provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem. E seguimos com os encadernados da série. É o último. É o verso 5. O Clamor pelo Glamour. Agora Homem Animal e Monstro do Pântano. Continuam. Jamie Delano, Grant Morrison e Mark Millar. Por isso que eu falei que tinha mais Mark Millar. E séries novas. Séries mais contemporâneas. As pessoas cobravam, né? Sim. Art Opus com arte do Michael Allred. Então pode garantir que é um material legal. E Unfollow, que é uma série também super contemporânea agora, dessa questão de internet e tudo mais. E esse slide não é do ano passado, tá? Quem estava aqui. A gente queria pedir desculpas. Esse ano foi um ano meio maluco para todo mundo, inclusive pra gente na Panini. Então a gente teve que reformular algumas coisas. Esses dois materiais, o Royals, Master of War e a série do Libermevo, ficaram pro ano que vem. Então pode esperar que em 2017 sai. E Sheriffs of Babylon, que tem alguém nesse painel aqui que quer traduzir. Quem? Mas não vou citar nomes nem nada assim, vamos deixar por isso mesmo, que é uma puta série. A pessoa que está reclamando devia falar que vai fazer o copy. E, peraí, não passa ainda, é uma série muito pedida que o pessoal quer, em encadernados. E eu não sei se alguém quer chutar que série que é uma série que saiu... Oi? Não, mas isso é DC, a gente tá falando de Vertigo, desculpa. Foi publicada na revista mensal da Vertigo. Calvo! Aí, finalmente, edições de livraria, capa dura, material baseado em edições muito... do Absolute, né? Do Absolute, então, ano que vai vem, finalmente... mais rápido, né? Sim, também. Então, obrigado para todo assim mundo. Assim não levará 10 anos para vocês verem, tá? Sim. Obrigado para todo mundo que ajudou a concluir essas séries todas e ano que vem tem mais. E muito obrigado a todos os fãs que incessantemente pediram pra gente. Uma novidade ainda é que a gente vai dar continuidade a Face Oculta, ou Volto Nascosto em italiano. Ele é um personagem que está envolvido na colonização da Etiópia pelos italianos e todas as tragédias que decorreram disso, porque os italianos eram muito bons de guerra, né? Estratégia maravilhosa. É um clássico contemporâneo e eles é uma produção que nós estamos fazendo exclusivamente com a Comics Bookshop, tá? Se vocês não a encontraram ainda, corram. O senhor Mark Millar, como todos sabem, é muito criativo, muito genial, e ele sempre cria coisas novas.
Paulo, você fechou essa, não? Essa revista tá prontinha. Eu já vi ela impressa na mesa da Vanessa, lá na Panini. Esse material é muito legal, é uma mistura meio de X-Men com 11 Homens e um Segredo. Aí sei lá, pensa no 11 Homens e um Segredo, que junta aquele bando de cara que manja tudo de assalto e tal, transforma esses caras num super vilões, isso. bem xaropes da cabeça e sai super crux. Divertido, leitura leve e Mark Millar usando bastante humor negro, algumas cenas de violência bem exacerbadas, assim, bem divertido, indico bastante. Starlight, do Goran Parlov com Mark Millar. Goran Parlov, quem não lembra, ele... Oi? Sim, o Wild West Man, ele passou por lá. Justiceiro Max também, com Garcês. E agora ele cria uma história que lembra uma homenagem a Flash Gordon. E a gente vai trazer em capa dura no ano que vem. Todos esses produtos aqui do Millar são em capa dura. A arte desse material é absolutamente maravilhosa. Chrononauts. Sean Murphy esteve aqui no ano passado com Mark Millar, falando sobre viagem no tempo e canalhas que viajam pelo tempo. É muito divertida e é uma deturpação das ficções científicas agora pelo Mark Millar, que adora fazer essas coisas. Então, ele transforma tudo em filme depois. Adora canalhas, né? Pela Image, temos America's Got Powers, de Brian Hitch. É uma piada, né, com um certo programa de televisão que todo mundo conhece por aí, só que agora envolvendo super seres e o que eles fazem para continuar como celebrities. Avatar é uma promessa e não é uma reprise do ano passado. Infelizmente não foi possível e a gente reprogramou. Alan Moore pegando os mitos de Lovecraft e transformando ao seu bel prazer numa das sagas mais aterrorizantes que eu já li. O Neonomicon foi o primeiro passo nesse universo do Moore. E agora a gente tem Providence, que é a cidade onde Lovecraft morava, onde nasceu. E é cabulosa, 2017. A impressão. Neonomicon? Façam seus pedidos. Façam seus pedidos. Algumas coisas que aconteceram este ano só aconteceram porque os fãs participaram. Ok? Marvel, Your Universe. Não é assim que eles falam? Vingadores, vem aí. Lá, 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 lá. O Paulo vai falar agora das mensais. Isso aqui foi só a cena de introdução e a vinheta. Bom, a Marvel também, pós-Guerras Secretas, tem aquele saudoso reboot que todos nós amamos. Novas equipes criativas, dando uma pegada bem diferente para os heróis, umas revistas com equipes com composições completamente diferentes, aproveitando uns personagens novos que emplacaram legal, como o Nova, a Miss Marvel, que estão entrando para uma das formações dos Vingadores, o próprio Capitão América como Falcão, que já vinha de antes, mas vai ter um papel de mais destaque dentro dos Vingadores agora. Os X-Men também, né, com uma Wolverine, os X-Men do passado meio que já aceitando mais a condição deles no presente. De que não voltarão mais, né, para o passado. Bom, calma, sem spoilers, Paulo. Por favor, segura aí. Eu sei que você leu, mas não adianta ficar estragando a surpresa dos outros. Você gosta disso. Bom, o Homem-Aranha, uma nova fase também, todos os heróis, todas essas mensagens, vocês vão ver, número 1. Bom, o Homem de Ferro, que vai ter a mensal dele, só com histórias dele, por enquanto. Doutor Estranho acompanhando o filme. Série que ganhou o prêmio Eisner,
Jason Aaron arrepiando nos roteiros, o Chris Bacalo, como sempre, destruindo na arte. Eu acho fabuloso. Quem assistiu o filme? Lembra da cena do machado? Agora vocês entendem por que tem aquela cena no filme. Uma coisa interessante dessa série é que tá um Doutor Estranho bem menos sisudo, bem menos sério, assim, tem uma pegada mais leve, mais divertida pro personagem. E, bom, Guardiões da Galáxia também bem reformulados, embora a gente veja caras conhecidas, a gente vai ver a Kitty Pryde como a Senhora das Estrelas, o Peter Quill como, digamos, um reticente rei de Spartax, o Coisa fazendo uma participação também muito alívio cômico, bem divertido. Tô gostando bastante da série. Ok. Indico também bastante. Encadenados de Demolidor e Jessica Jones. Mark Waid mandando bem e Jessica Jones voltando. Não é Mark Waid, é Charles Soule. Charles Soule. E o Ron Gardner. Gardner. Esqueçam tudo que vocês achavam que sabiam sobre o desenho do Ron Gardner, tá? Totalmente diferente e espetacular. Assim, Mark Waid está aqui, desculpa. A equipe do Demolidor veio para a Viúva Negra, então podem esperar a mesma qualidade, porque o Mark Waid e o Chris Samney realmente fizeram uma dupla. E o Cavaleiro da Lua numa nova condição ainda mais maluca e bizarra do que o anterior. Né? E eu gostando cada vez mais louco, né? Sim, teremos as 3 graphic novels do Thanos, uma nova saga do infinito, praticamente. Livros que estão chegando. Livros novos aí do começo do ano que vem. Fabulosos Vingadores Vingar a Terra, fecha o arco do Rick Remender, a arte do Acunha é linda, encerra aquela realidade deles lá na Terra X. E para o infinito. E Vingadores Prelúdio para o Infinito, dando aquela preparada também que no ano que vem a gente pretende lançar toda a parte das mensais, mais a saga principal Infinito. E a continuação da Miss Marvel, porque a querida Kamala. Ela é muito legal. Electra vive álbum de luxo, formato espetacular. Daquele senhor fabuloso que estava aqui. Material obrigatório. Star Wars. A trilogia Thrawn em encadernados e a saga Star Wars revisitada no universo de Infinity, que reconta, não é baseado no roteiro original do Lucas, mas é uma nova visão. Quem lembra do que aconteceria ser que a Marvel tinha? É o que aconteceria ser em Star Wars, se alguns fatos tivessem sido diferentes. A adaptação oficial do filme, desenhada por um brasileiro chamado Luciano Queiroz, e também A Sombra de Yavin, coletando toda a Star Wars Legends num único volume. Toda a saga da revista Star Wars mensal da Dark Horse, num único volume. São 20 histórias, né, Paulo? 24. 24, não me lembro direito. E também teremos livros de Star Wars e Darth Vader, o primeiro encadenado de cada um em capa dura. Agora, Stout. Temos Open Bar, edição definitiva, reunindo os volumes 1 e 2. Para quem não conhece, os meninos estão ali no Arts Alley. Felipe Nunes com Dodô, premiadíssimo. Colorido. Acabamos de lançar O Segredo da Floresta dele. No ano que vem, Valente, chegando para destruir. Você já leu todos os 4 e agora você vai ler Valente, para onde você foi. Está chegando ao fim. Planet Manga. Vamos lá, Betsy. Nós vamos trazer Satoshi Kon finalmente para o Brasil. Nós vamos trazer uma das obras dele que é completa em 2 volumes, que é Opus. Ele é mais ou menos um Inception, que é um mangaka entrando dentro de sua própria história, confrontando seus próprios personagens. É uma obra bastante séria. Nós temos Hikari no Machi,
podemos ver aí a tradução, uma tradução literal seria Cidade da Luz. Ele é do Inio Asano, mesmo autor de Boa Noite Pum Pum. Muitas pessoas conhecem ele por essa obra. Nós temos Katsura Akira, um encontro épico de Katsura, autor de Zetman, com Akira Toriyama, autor de Dragon Ball. Nós temos a Live, tudo isso daqui é volume único ou 2 volumes, né? O Opus são 2 volumes, esse também é volume único. A Live é de Stone Takahashi, meu Deus, deixa eu falar, homem. Jesus amado. O anterior, a Live, que estava aqui, era de Stone Takahashi, pela primeira vez no Brasil, é a primeira obra dele. Ele é um autor excepcional de terror, de thrillers, adoro ele. Nós vamos trazer também Inuyashiki, do Hiroe Aoki, que é o mesmo autor gigante. Você pode respirar? Você consegue. Eu consigo? Esse ainda está em andamento no Japão, são vários volumes já, eu acho que está no 10º volume lá, se alguém puder me corrigir. É excepcional, é uma história bastante contemporânea, a arte é esplêndida, mas assim, eu acho que o principal é mostrar de uma forma, claro, é uma história de ficção, científica inclusive, mas mostrar a realidade do Japão hoje em dia. Sherlock é a adaptação em mangá da série de TV, um traço fabuloso também. São várias histórias, então cada volume é correspondente a uma história ou é um episódio do seriado. E pronto, ai? Você deixou. Finalmente, Pluto, de Naoki Urasawa, que é o autor do 20th Century Boys e Monster. Pluto conta a história, na verdade, é uma história só do Astro Boy, que é o maior robô gigante da Terra. É uma história vista, vamos dizer assim, um ponto de vista mais adulto, é a mesma história reformulada, né, um remake. Vamos dizer assim que eles baseiam num vilão que está caçando e desmontando os maiores robôs da Terra com algum propósito, ninguém sabe quem é esse vilão, e aí surge um detetive para encontrar as partes e descobrir quem é o vilão. É uma obra completa em 8 volumes. Nós ainda não temos uma data, mas já temos algumas especificações, já recebemos, já conversamos com o autor também, de especificações de como vai sair o volume mais ou menos aqui no Brasil, então eu acredito que vai ser alguma coisa não nos padrões como foi Monster, ou como foi, provavelmente vai ser alguma coisa mais no formato Vagabond, provável, mais provável. E tem algo que a gente não colocou aqui, mas que você fechou alguns dias. Mas eu não posso dizer. Nossa, Fiquei triste agora, então passo a palavra a Emerson. Agone, que é isso, Emerson? Acho que você tem outra também? Então, pela primeira vez, pegando carona aqui com a Beth, nós estamos falando da Turma da Mônica Jovem, personagens do Maurício de Souza, adolescentes com uma pegada de mangá. Pela primeira vez a gente está apresentando aqui em primeira mão, né? Lógico que essa é a primeira vez. A capa, que eu estou falando primeiro porque tem um motivo. Tem mais um? Não, porque essa aqui é a capa da edição Turma da Mônica Jovem número 1. Por que número 1? Porque para vocês saberem a resposta dessa edição, vocês teriam que ver a edição número 100, que chegou às bancas nessa semana. Eu não sei se vocês todos acompanharam nas notícias, mas acabaram falando que Mônica e Cebola vão ter um filho, saiu no UOL, né? Então a resposta para esta pergunta está nesta edição, e quem conferir essa edição vai saber por que é a número 1. A arte um pouquinho mais finalizada. E agora uma surpresa. Pode. Vamos ter a continuação do crossover de Turma da Mônica Jovem com os personagens do Tezuka, que vai estar dessa vez focado mais na Princesa Safiri para 2017. E agora a gente não, só para deixar claro, Graphics MSP a gente não vai falar agora porque vai estar no painel da Maurício Souza Produções. E eu, infelizmente, tenho que dizer a todos vocês que o tempo encerrou no ponto, cronometradinho. Foi só o tempo da gente ter a presença do Miller e conseguir fazer desesperadamente essa apresentação.